Bom dia a todos e a todas na nossa reunião. Aqui hoje é dia 21 de junho, é, início, né, do inverno, e nós temos hoje na nossa reunião do Comitê Gestor da Rede Pesquisa e Atenção Primária à Saúde como convidados a Maria José Evangelista e o Fernando Cupertino, que são assessores técnicos do CONAS, né, no nível nacional, e que estarão hoje fazendo uma apresentação sobre o seu projeto do Planificação, que é um projeto de apoio à melhoria da organização e da qualidade da atenção primária à saúde nos estados. Boas-vindas, Fernando, boas-vindas, Maria José. Muito bem, muito obrigado. Bom dia a todos novamente. É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer esse convite. Essa nossa apresentação vai ser em duas partes. Eu vou fazer uma pequena introdução mais genérica e a Maria José vai detalhar como é que se pensou, como é que evoluiu ao longo dos anos e como é que estamos trabalhando e onde estamos trabalhando a planificação. Então, se me permitem, eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela. Se vocês estiverem vendo, por gentileza, me digam se está tudo ok. Conseguem ver? Tá Só colocar visível, no tá visível. modo apresentação. Sim, eu vou colocar aqui. Para Mas mim já tá tudo certo. já Assim, foi, né? deu. Muito bem. Então, assim, a preocupação do nível de gestão estadual com o fortalecimento e a qualificação da atenção primária não é uma coisa recente. Tinha terminado o meu mandato como presidente do CONAS, fiz dois mandatos entre 2000 e 2003. Em 2003 assumi o Gilson Cantarino, que presidiu esse seminário de construção de consensos em Aracaju, onde nós dizíamos claramente sobre a nossa visão majoritária naquela época entre os secretários estaduais das responsabilidades do nível de gestão estadual com respeito à atenção primária. Embora fosse algo de execução municipal, né, os estados não deixavam de ter responsabilidade sobre isso no apoio, né, na promoção de ações que pudessem fortalecer, colaborar na educação permanente, cofinanciar, etc. E isso foi o início, digamos assim, dessa trajetória, né? Tivemos um seminário especificamente sobre atenção primária naquele mesmo ano em Salvador. No outro ano, em 2004, fizemos oficina de rede em todos os estados, né? Discutindo essa questão da necessidade de fortalecer a atenção primária. Depois, a partir de 2007, começamos a trabalhar com alguns centros colaboradores, Tauá, no Ceará, Santo Antônio do Monte, em Minas Gerais, Paraná, Uberlândia, e a Maria José vai detalhar isso mais. De 2007 para cá, nós evoluímos nesse modelo de planificação que começou como planificação da atenção primária e hoje chegamos à planificação da atenção à saúde, na constatação muito evidente de que, para dar resolutividade e garantia do contínuo de cuidados aos cidadãos, não bastava apenas fortalecer a atenção primária, era preciso fortalecê-la, mas também fazer uma articulação, uma mudança do processo de trabalho entre a atenção primária e a atenção especializada, inicialmente ambulatorial, e chegando à atenção hospitalar. Tivemos, assim, né, ao longo desse caminho, algumas questões conceituais que a gente tinha que trabalhar e, às vezes, até mesmo superar, né? Eu sou daqueles que lutou pela municipalização da saúde lá no início, né? Tivemos uma Conferência Nacional de Saúde, salvo engano, a nona, e o mote era essa expressão que está aí: a municipalização é o caminho. E muitos de nós que havíamos passado pela gestão municipal, Gilson Cantarino, Armando Rágio, Jurandir Frutuoso, eu e muitos outros, não vou ficar aqui porque senão vou omitir nomes relevantes aí nessa história. Quando chegamos à gestão estadual, percebemos que a municipalização tinha tido ganhos imensos, né, na questão dos indicadores, da aproximação dos cuidados de saúde com a população, mas também havia criado algumas dificuldades e havia obstáculos que a municipalização por si só não conseguia superar.
E aí fomos trabalhando, né, academia, serviço, ministério, CONAS, CONASENS, a necessidade de se pensar trabalho em nível regional e, sobretudo, em forma de redes de atenção à saúde, tendo a atenção primária como ordenadora e coordenadora desse cuidado. Mas, ao longo desse tempo, a gente percebe que nós temos grandes desafios, especialmente para financiar esse fortalecimento, essa expansão, essa mudança de processos de trabalho na atenção primária. Vejam bem, aqui a gente, nessa seta, a gente tem chamado isso de a boca do jacaré. E o que é essa boca do jacaré? Em laranja, na linha superior, são os recursos de custeio, o gasto público de estados e municípios somados. Lá embaixo, na linha verde, os gastos estaduais e na linha roxa, os gastos municipais. E em azul, os gastos do Ministério da Saúde. Vejam bem, apenas no último ano do governo Fernando Henrique Cardoso e no primeiro ano do governo Lula, mas já com decréscimo, o custeio, o gasto público em ações de serviço de saúde pelo nível federal foi superior ao gasto dos estados e municípios. De lá para cá, essa lacuna, esse fosso, ampliou-se muito, né? E chegamos, mesmo na pandemia, né, a gente vê o volume grande, expressivo, mais de 62% do custeio do sistema foi assegurado por estados e municípios. Aliás, eu até diria por municípios e estados, porque os municípios são os mais onerados, né, com isso. E há uma série de questões, né, a judicialização, custeios que são absolutamente insuficientes e que o nível federal não repõe. E isso é importante para mostrar a vocês que muitas vezes os estados querem apoiar mais a atenção primária, mas não têm meios para fazer isso. Até porque, quando nós vemos a atenção especializada, os estados hoje, e isso aí são dados oficiais, estão publicados, inclusive, aí no livro do Eugênio Vilaça, os estados respondem por mais de 50% do custeio da atenção especializada, que são os procedimentos, os tratamentos de custo mais elevado. A União com cerca de 35,5%, os municípios com 14%. Por outro lado, nós temos que considerar que estados e municípios, majoritariamente, são os que oferecem leitos hospitalares. Lembrar que apenas 1,8% dos leitos hospitalares do Brasil são federais, que estão em 2 lugares, vocês sabem disso, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. E assim, nós temos preocupações que são antigas, mas preocupações que são muito atuais, né? Essa ameaça mesmo aí de desvinculação do mínimo constitucional, né? Perdas de financiamento que foram se acumulando, né? E que ainda não foram repostas. E isso não são elementos que o CONAS traz de sua própria cabeça, né? Mas nós estamos de braços dados sempre, né, com o Conselho Nacional de Saúde, com o CONASENS, mesmo com o Ministério da Saúde, apesar de que é um organismo do governo federal, mas com os gestores federais que também têm essa preocupação, né? Não há como fazer um sistema de saúde público e universal como o nosso funcionar se não houver garantias de financiamento, não é? Só para lembrar, agora, recentemente, acho que foi dia 10 de junho, a Frente pela Vida e o Conselho Nacional de Saúde estiveram com o ministro da Fazenda, e eu aqui extraí um trechinho, não é, do ofício que foi entregue ao senhor ministro, para mostrar, não é, que a saúde não pode perder recursos, ainda mais numa situação onde a população envelhece, onde o custo dos procedimentos aumenta e assim por diante. Vocês sabem disso tão bem ou melhor do que eu. O que mostra claramente que, apesar disso, alguns estados têm apoiado financeiramente o fortalecimento da atenção primária, mas poderiam fazer ainda mais se não fosse essa sobrecarga excessiva que pesa sobre eles e sobre os municípios, né? Então, em linhas gerais, era um pouco isso que eu queria apresentar, mas chamar também a atenção que a planificação é, antes de tudo, uma proposta de
integração, de articulação, né, de matriciamento, de fortalecimento da atenção primária em articulação com a atenção especializada, de modo a procurar garantir ao cidadão, ao usuário do Sistema Único de Saúde, essa integralidade do cuidado. É essa a nossa preocupação. Tivemos, no início, apenas fazendo isso apenas com os recursos do CONAS, que vem majoritariamente da contribuição das secretarias estaduais, e depois pudemos fazer uma expansão, e a Maria José vai apresentar isso graças ao PROAD, né, aos hospitais de excelência, que pegaram o nome planificação, mudaram para planifica, a planificação continuou sendo feita com custeio direto do CONAS e planifica através do PROAD. Muito obrigado pela atenção de vocês, eu acho que vale a pena conhecer com mais detalhes, porque assim, a gente procura, né, nós não desistimos desse sonho, convencer o Ministério da Saúde que esse provavelmente pode ser um caminho para que nós possamos avançar ainda mais na garantia do cuidado com qualidade aos nossos concidadãos. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. Passo então a palavra para a Maria José Evangelista. Maria José, bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia, pessoal. Queria de novo agradecer o convite da gente poder apresentar um pouco, né, do projeto que o Fernando aí tão brilhantemente já fez uma introdução, e eu vou compartilhar aqui minha tela só para a gente detalhar um pouco mais o que o Fernando já colocou. Acho que todos já podem ver, não é? Sim, Está aparecendo, Bruna? tá Sim, sim, Zezé. parceiro. Só Tá, colocar em então, modo apresentação. Aí, ótimo. tá bom, ok. Então, como, né, Fernando já disse aí, a planificação, né, a contribuição que o CONAS vem dando já há bastante tempo, no sentido de organizar a rede de atenção à saúde e qualificar a atenção primária, a gente diz que é um instrumento de gestão e organização da atenção primária, da ambulatorial especializada e hospitalar, integradas nas redes de atenção por região, por macro-região. Eu coloquei aqui um exemplo de um caso real, né? Seu Paulo, que teve um problema diabético, tem diabetes, teve uma lesão no quinto artelho no dedinho lá do pé. O que é que seu Paulo fez, né? E que outras pessoas também fazem, não só quem tem diabetes, mas hipertensão, a gestante e tantos outros que todos nós aqui sabemos. Ele vai na unidade de saúde, vai na UPA, vai no hospital, nem é que não teve o acesso, até tem, mas não resolve de fato o problema do seu Paulo, né? O seu Paulo, depois dessa peregrinação aí, ele acabou tendo a indicação de amputar a perna, mas depois a gente volta a ele. Então, a planificação, a gente trabalha no sentido de apoiar o corpo técnico gerencial das secretarias estaduais e municipais. Organizando a rede, a gente sempre faz por linha de cuidado ou por ciclo de vida, por meio de qualificação dos macroprocessos, tanto da primária como da ambulatorial especializada e hospitalar, como eu já falei, com vistas a alcançar resultados clínicos e funcionais para a população usuária. É lógico que nessa organização a gente está trabalhando com as equipes, mas o foco sempre é e deve ser o usuário. E aí a gente tem um desafio enorme, que é como organizar a rede. Porque uma coisa é ter portaria, ter decreto, ter isso, ter aquilo, mas como é que a gente faz efetivamente lá na região, com as secretarias, com os municípios, com os prestadores, para poder organizar esse trabalho? Então, todos vocês sabem que a gente tem o Planejamento Regional Integrado, que é o PRI, que é tripartite, que tem sido feito aí em todos os estados, e que a gente tenta integrar com esse projeto da planificação, que é para fortalecer a PS, tornando-a capaz de ordenar a rede em todos os municípios brasileiros. Quando o Fernando colocou que nós fizemos a oficina de redes em todos os estados, essa oficina ela foi organizada aqui pelo CONAS e pela Escola de Saúde Pública do Ceará, porque a metodologia a gente utilizou
a problematizadora, porque adulto, né, todo mundo sabe que é difícil de mudar a atitude, então a gente convidou um professor lá, o professor Batista, que fez essa oficina numa metodologia para adultos, usando o princípio da andragogia. E aí a gente fez, Sônia, em tudo que é lugar, todos os 27 estados nós fizemos. E aí a gente viu nessas oficinas, que era assim, era para a gente fazer, voltar, e o Estado, junto com o COSENES, fazer essa organização. Então, a gente percebeu a fragilidade da nossa APS. Apesar dos avanços, a gente não pode esquecer que em 94 a gente só tinha 55 equipes de saúde da família em 15 municípios, e hoje nós temos mais de 60 mil em todos os municípios. Mas ainda tem fragilidade na qualidade, na resolutividade, no isolamento que os profissionais têm. E aí a gente resolveu parar de fazer a oficina de rede. Vamos ver aqui como é que a gente faz para adotar os estados do seu papel, né? Como já foi dito aqui no consenso que fizemos lá em Aracaju, em Salvador, que esse era um papel das secretarias estaduais. Aí a gente, então, foi aí que a gente, então, pensou na planificação da atenção primária, que eu falo daqui a pouco. Organizar os ambulatórios na atenção ambulatorial especializada por regiões de saúde, porque é impossível ter a especializada em tudo que é município, nem tem recurso, nem tem necessidade, o que tem que ter é a garantia do acesso das pessoas. Promover a integração da PS com esses outros níveis de atenção, a educação permanente para os profissionais. Essa é uma lacuna que a gente tem, dessas 60 mil equipes. Por exemplo, se a gente for pegar o caso do médico, nós temos menos de 10 mil médicos que têm especialização em saúde, que são médicos de saúde comunitária. E esses quase 10 mil não estão no SUS, eles estão espalhados aí pelo Brasil inteiro. E os outros todos, só falando no médico, fora os outros profissionais. Então, são iniciativas próprias, alguns fazem curso de saúde da família, mas não tem uma coisa organizada da gestão para, de fato, qualificar e estar permanentemente trabalhando com as equipes. Integração da atenção primária com a vigilância, essa é uma luta de muitos anos, né? A vigilância trabalha para um lado, a atenção primária trabalha para o outro, e o financiamento que dispensa comentário, porque o Fernando já colocou aí. Então, por que planificar, né? Na nossa visão, depois dessa reflexão que fizemos aqui. Porque ainda é necessário fazer muito para alcançar um estado de saúde minimamente bom para a população, evitando tanta morte e sofrimento, e na maioria dessas mortes por causas evitáveis. Porque ainda é frágil a capacidade de gestão. E vocês sabem, não vou nem considerar esse mês, porque esse mês passado, abril, maio, os secretários estão saindo, porque muitos vão se candidatar. Mas, independente de eleição, 300 gestores municipais mudam todo mês. Nos estados não é muito diferente. Na gestão passada, nós tivemos um estado que mudou 9 vezes. E na gestão federal, nos últimos, eu fiz uma conta aqui, de 94 para cá, 91 para cá, foram 23 ministros. E quando o ministro entra, quando o governador entra, quando muda a gestão, muda tudo. A gente vive num eterno recomeço. Na macrogestão dos sistemas e serviços de saúde e na microgestão da prática clínica. Isso é muito frágil também. Muitos profissionais e gestores se sentem sozinhos nas decisões do dia a dia. Imagine na região norte, lá nos municípios bem longe da capital, por exemplo, onde as pessoas têm que decidir ali sozinhos, seja profissional, seja gestor. E a gente tem uma legislação potente, vigente. Nós temos uma portaria de redes, a 4279, que foi no tempo do ministro Temporão, 30 de dezembro de 2010. Essa portaria a gente considera que é a melhor que tem, porque ela é enxuta e ela tem os anexos que traz quais são as competências da primária, da especializada, como é que deve ser a governança. Nós temos portarias, temos decretos sobre regionalização,
nós temos a PNAB, nós temos decisões da CIT do Planejamento Regional e por aí afora. Como eu disse antes, o que não falta é norma. O problema é a gente tirar do papel e colocar na prática. E porque existe uma experiência acumulada aqui no CONAS e em constante amadurecimento da história do CONAS, que se tornou reconhecida, a gente começou pequenininho e hoje nós crescemos muito, como eu vou mostrar, e solicitada para apoiar profissionais e gestores na organização dos processos da rede de atenção e que soma várias outras iniciativas num grande contínuo empenho de qualificar o SUS. E aqui é a nossa linha do tempo. Então, o Fernando falou das oficinas de rede que fizemos, né? que eu falei que a gente resolveu parar porque não ia para frente no sentido de fazer o desenho ali na região. E aí a gente, então, fez aqui uma reflexão por que não ia para frente. E aí, nós tínhamos conhecimento, Geraldo aqui é de Minas Gerais, deve lembrar desse tempo, que Minas Gerais, no tempo do Pestana, foi feita era o Plano Diretor da Atenção Primária em Minas Gerais. Minas Gerais é o estado que mais tem municípios, se eu estiver errado, é 853, e a gente foi lá visitar vários, nós somos do norte de Minas, não ficamos só em Belo Horizonte, fomos em Janaúba, fomos na Chapada Diamantina, enfim, andamos ali por aqueles municípios e vimos que tinha uma coisa muito interessante. Todos os profissionais sabiam o que era rede, sabiam qual era o papel da atenção primária, tinha uma uniformidade no conhecimento do que é que tinha que fazer. E aí a gente não partiu do zero. Nós dividimos aqui em geração para ficar mais fácil. Então, a gente partiu dessa experiência do Plano Diretor de Minas, fomos lá, vimos as oficinas que eram feitas, mas o Brasil não é Minas, então a gente tinha que fazer uma adaptação para o Brasil, que nós somos muito diferentes, né? Nós temos 119 municípios com menos de 2 mil habitantes, nós temos São Paulo, que tem 22 milhões ali na metropolitana, a gente tem a região norte, que tem aquelas dificuldades enormes que todo mundo sabe, então a gente pensou que tinha que fazer alguma coisa que servisse para qualquer lugar, que pudesse ser adaptado para qualquer lugar. E aí foi quando a gente criou aqui na segunda geração a planificação da atenção primária à saúde nos estados. E fizemos, então, um conjunto de oficinas, eram 11, e chamamos os estados, nós temos Câmara Técnica de Atenção Primária, validamos essas oficinas e começamos a fazer pelo Brasil afora novamente. E aí, novo desafio, porque só um estado, que foi o estado do Pará, conseguiu fazer todas. Assim mesmo, porque fez um convênio com a UEPA, a Universidade Estadual lá do Pará, que formou alguns planificadores que era para poder chegar nos municípios. E o estado do Rio Grande do Norte, que foi até a 7ª. Então, a gente sentou de novo. Porque é que não conseguem fazer. E aí a gente resolveu fazer alguns laboratórios nós mesmos, para encontrar qual era o problema. Na nossa cabeça estava tudo certo. A metodologia problematizadora, respeitando as especificidades, mas o negócio não andava. Aí fizemos, então, alguns laboratórios. Um foi do modelo, porque o modelo que a gente hegemonicamente utiliza, nós pensamos lá em 94, como tínhamos 55 equipes, a gente conseguia fazer o modelo que a gente, o ideal. Mas quando expandiu, isso se perdeu e hegemonicamente o modelo é o agudo. As pessoas vão lá por demanda, não tem aquela organização que todo mundo aqui sabe que deve ter. Então, fizemos um laboratório em Curitiba, em uma região chamada, uma unidade básica chamada Alvorada, em um bairro, um distrito sanitário de Curitiba, que a gente comparou esta unidade Alvorada com as outras unidades do distrito sanitário e fizemos, então, esse laboratório sobre o modelo de atenção às condições crônicas, onde a gente aqui validou, por exemplo, o ASIC e o PASIC, o autocuidado apoiado, e nesse trabalho foi feita uma pesquisa, uma avaliação externa pela PUC do Paraná, que nós temos publicado, daqui a pouco eu mostro.
Simultaneamente, nesse mesmo período aí, vocês estão vendo ali o tempo lá em cima, o ano, a gente fez, em Santo Antônio de Monte, tinha um ambulatório que vocês chamavam de Hiperdia, é a Fundação Maris Guia, que lá já tinha, nesse modelo MAC, um trabalho voltado para o hipertenso, para quem tem diabetes, e para o materno-infantil, principalmente. E esse modelo, ele rodava direitinho nessa unidade. Mas tinha uma fragilidade quando ia para a atenção primária, não tinha a devida integração. Lá em Santo Antônio do Monte, era para a região ali, onde tem Divinópolis, tem uma série de municípios ali, então esse ambulatório era referência para esses municípios, mas tinha um efeito velcro, a pessoa ia para o ambulatório e não saía, não voltava para a atenção primária como tem que ser. Fizemos um outro laboratório em Tauá, no Ceará, que é um município que fica quase 5 horas de Fortaleza, lá no sertão do Ceará. E um centro colaborador que ainda hoje temos em Uberlândia, onde a gente testa tudo antes de botar para o mundo. E aí a gente aprendeu duas coisas muito interessantes aqui nesses dois laboratórios, tanto em Samonte como em Tauá. A necessidade de já trabalhar os dois simultaneamente, a PS e a especializada. Não damos conta de tudo na PS, todo mundo sabe disso. E também não dá para ficar lá na especializada. O acesso fica restrito, tem o efeito velcro, as pessoas ficam ali e a atenção primária não tem como fazer aqueles princípios que a gente sabe que tem que fazer. Aprendemos, então, daí que a gente depois, na outra geração que vocês estão vendo aí, a quarta, a gente já colocou planificação da atenção à saúde, já envolvendo todos os níveis. Agora, Tauá foi um grande aprendizado. A gente aprendeu o quê? 11 oficinas, era muita coisa para começar. Tinha um período de dispersão de 40 dias, e a gente fazia oficina teórica, e no período de dispersão, a ideia era que o Estado, os municípios ali, fizessem a multiplicação, fizessem o que tínhamos, o plano de ação que tinha feito nessas oficinas, a gente esperava que eles fizessem na dispersão. Aí a gente viu que não fazia, e aqui introduzimos o que consideramos que fez um grande diferencial, que foi a tutoria. Eu acho que na linguagem acadêmica chama preceptoria. Então, essa tutoria, ela fez grande e faz grande diferença. Porque aqui a gente vai até a UBS, senta com as equipes, eles que veem quais são as fragilidades deles, e eles que indicam quais são os cursos, né? Educação permanente, que a gente que falou que é necessário, o que é que eles precisam fazer. E não nós, do Estado, ou do Ministério, ou de onde for, está oferecendo capacitações que não é o que eles precisam. Então, aqui a gente aprendeu isso. Aprendeu também que se o secretário de Estado, ou alguém que ele designe, que tenha proximidade com ele, que tenha governabilidade, se não liderar esse processo, a gente não faz. Por isso que não terminamos em nenhum lugar, porque o secretário ficou distante disso, era uma vontade dos técnicos. E aqui não tem que ser vontade dos técnicos só, também é vontade, mas tem que ter a liderança do secretário. Também aprendemos que os prefeitos têm que estar envolvidos, porque vocês sabem que 20% dos nossos municípios, 80% tem até 20 mil habitantes. Esses municípios menores, o secretário não tem governabilidade para comprar uma caneta, está lá na Secretaria de Finanças. Então, se o prefeito não entender o tamanho disso aqui, a finalidade disso aqui, ele não vai liberar o profissional, não vai fazer os investimentos necessários. A gente chegou a passar, por exemplo, 9 meses para tirar o mofo do teto de uma sala de vacina. Então, assim, são pequenas coisas que têm que ser feitas e que às vezes não é porque o secretário não quer, é porque tem esse conjunto de coisas para poder dar certo, tem que ter. Aprendemos também aqui que, como temos eleição a cada 2 anos, a gente tem que fazer alguma coisa que dê resultado prático na gestão de quem está iniciando o processo. Por exemplo, a gente introduziu aqui o bloco de horas. O bloco de horas é que nas nossas unidades que a gente trabalha não é para ter fila na porta, é para as pessoas trabalharem
serem atendidas com hora marcada. O bloco de 8 às 9, o bloco de 9 às 10, onde você atende, você marca aquelas consultas que são retorno, que uma pessoa que tem diabetes tem que ir lá na unidade 3 vezes no ano, por exemplo. Então, não precisa chegar lá como demanda espontânea, já está com sua consulta agendada. Mas tem gente que precisa chegar espontâneo porque ficou doente de noite, de manhã, de tarde. Então, a gente faz esse trabalho do bloco de horas, de modo que a unidade fica limpa, não tem fila, todo mundo seja atendido de forma digna. Isso, o resultado é muito rápido. Então, isso e outras coisas a gente aprendeu que tinha que fazer no tempo da gestão daquele prefeito, o governador, o secretário, para que então isso vá estimulando. E como eu já disse, nosso centro colaborador, que tudo que a gente quer fazer, que está começando, primeiro a gente testa em Uberlândia. Testou, fez as devidas correções, aí então a gente coloca para o resto do mundo. A quinta geração, a gente foi ampliando o escopo do trabalho. Então, a gente começou a organizar o acesso melhor na atenção primária, como, por exemplo, o bloco de horas, assistência farmacêutica, o apoio diagnóstico, que ainda é um problema sério, e o sistema de informação clínica. Hora de colocar o hospital. E aí começamos a fazer isso, foi em 2018, começamos a nos organizar aqui internamente, foi quando veio a pandemia, e nós não pudemos viajar, como todo mundo aqui lembra, e como estávamos começando, não dava para fazer à distância. Esse movimento da planificação não parou na pandemia, porque a gente aprendeu a trabalhar à distância. O Conasems ganhou 50 mil acessos aí do Zoom, da plataforma Zoom, que nós distribuímos em todas as UBS do país. Todo mundo tinha. Mas a hospitalar a gente tinha que ter um momento presencial, então a gente resolveu dar um tempo aí para melhorar aí a questão da pandemia, e a gente então parou a hospitalar, com exceção das maternidades de Caxias, no Maranhão, e de Rondônia, de algumas regiões, que nós já tínhamos começado esse processo. Na sétima geração, aí isso aqui foi andando, foi melhorando, os resultados foram aparecendo, então mais secretarias começaram a nos demandar. E nós não tínhamos nem perna nem recurso financeiro. Para tocar isso aqui tudo, nós tínhamos um grupo de facilitador consultor, que, como o Fernando falou, o próprio CONAS contratou e pagava passagem diárias e o prolabore dessas pessoas que faziam todo esse trabalho. Então, chegou um ponto que a gente não dava mais conta. E aí, então, todo mundo sabe, né, que existe o PROAD, que são esses 6 hospitais de excelência, 5 em São Paulo e 1 no Rio Grande do Sul. Então, a gente resolveu, o Ministério da Saúde é quem coordena esse processo do PROAD, mas o CONAS e o CONASEMP estão juntos porque são gestores. Então, a gente colocou essa expansão, todo mundo que estava pedindo, nós fizemos um PROAD com o Einstein. E os nossos que nós fazíamos, que a gente ficou com 6 estados, a gente colocou para a BP. Então, não quer dizer que saímos da cena. A gente faz a coordenação no sentido de que o projeto é único, mas algumas regiões e estados é operado pelo Einstein e outros pela BP. Da 8ª geração, aí outras frentes foram sendo incluídas, né, e testadas lá no centro colaborador, como segurança do paciente, que é um problema gravíssimo, não só no hospital, mas na atenção primária também, porque só tinha núcleo de segurança do paciente nos hospitais. Hoje, todos os estados têm na atenção primária também, porque na UBS também tem problemas, né, por falta desse cuidado. O autocuidado apoiado, que é uma coisa dificílima de se fazer, é muito difícil mandar fazer, faça, coma isso, não coma aquilo, faça atividade, pare de beber, isso é uma coisa muito difícil de fazer, então a gente aprendeu como trabalhar o autocuidado apoiado, trabalhando com os usuários as metas, a gente tem um plano de ação, a gente utiliza o PDCA em tudo, no ponto de vista da gestão, lá nas UBSs, e também faz isso com o próprio usuário.
e cuidados paliativos, que é outra coisa muito... Agora a gente acabou de ter uma portaria, né? Vocês sabem, a política de cuidados paliativos, mas a gente já vem fazendo isso há bastante tempo, na atenção primária, porque o que tinha era mais no hospitalar, principalmente para o câncer. Aqui não, aqui a gente trabalha em tudo. Tá? As unidades aprendem aquelas pessoas do seu território que precisam desses cuidados, não só o saúde em casa, que é aquele que é ligado ao hospital, mas aqui a gente faz isso também. Na nona geração, nós não fizemos a rede como um todo aqui ainda. A gente aqui, né, pelo que eu relatei até agora, a gente aprendeu a fazer, a qualificar a PS, o ambulatório, algumas maternidades, integrar, mas tem muitas coisas que a gente não fez ainda. Então, a gente resolveu fazer um outro laboratório de consolidação da rede. Então, temos uma parceria atual, que é CONAS, OPAS e Humane. A Humane é uma não governamental que tem em São Paulo, que é um braço do antigo Hospital Samaritano. O Samaritano também fazia parte do PROAD antigamente. Aí o Samaritano foi vendido e uma parte desse recurso eles fizeram, deram esse nome Humane, e esse recurso eles oferecem mais para a atenção primária, para fortalecer a atenção primária. Eles souberam desse nosso trabalho, nos procuraram, a gente fez todas as devidas articulações e tal, e aí fizemos essa parceria, OPAS Humano e CONAS. E aí estamos trabalhando em duas macro-regiões. Uma no sertão de Pernambuco, que é Serra Talhada, Arco Verde e Afogados do Ingazeiro, que formam uma macro. Uma região no Vale do Jaguaribe, no Ceará, onde a sede é um município chamado Limoeiro, e uma macro lá no Cariri, cuja sede está em Juazeiro do Norte. Aqui, em Juazeiro do Norte, a gente conseguiu, nós estamos também como parceiro o CONASEMES, e nós começamos, então, um laboratório de fazer numa macro-região tudo que tem que ser feito do que a gente discute aqui na teoria. Né? Pensamos em ter um SUS ideal nessa macro-região, a ideia lá da doutora Socorro da OPAS, tem o apoio da OPAS, então a gente começou esse trabalho. Tivemos uma primeira aproximação com os municípios, com os gestores municipais há 15 dias. São 45 municípios e quase 1,5 milhão de habitantes nesta macro. Então, aqui a gente está começando a fazer esse trabalho. O período é um pouco difícil, porque é um período eleitoral, mas a gente entende que tem que começar assim mesmo. Não muda o Estado, não muda o CONAS, a Secretaria Executiva do CONASEMES também não muda, os municípios mudam, mas a gente aprendeu a lidar com isso, porque a eleição é uma coisa importante. Então, a gente está fazendo esse trabalho aí. E a 10ª geração é a planificação digital, porque hoje é impossível a gente não trabalhar com essa questão digital. Veio para ficar, seja a saúde digital, seja a telesaúde, seja o que for. A gente ainda trabalha muito analogicamente. Todo esse trabalho aqui da gestão, eu faço com planilha de Excel. Isso hoje em dia é absurdo. Então, a gente está aprendendo como é que faz isso de forma digital. Quando nós temos o CIES, que você já deve ter ouvido falar. Então, nós estamos aprendendo a fazer isso de forma digital. Como eu já falei, né? A gente, então, tem pesquisas externas que nos orientam o que é que a gente tem que mudar e aprimorar. A Ilene está aqui, ela vai fazer a pesquisa, não sei como é que é, nunca mais a gente conversou, a Ilene, como é que está lá no sertão de Pernambuco. Estamos fazendo. Está Estamos fazendo. fazendo e a gente conseguiu fazer um pré, né? Então, antes de começar, a gente tem análise, a gente rodou entrevista, o questionário com o trabalhador deu quase 2.000 trabalhadores respondendo e agentes comunitários, a maioria, obviamente, de agentes comunitários, mas muitos médicos e enfermeiros, e já fizemos entrevista e estamos terminando a análise com os secretários e coordenadores de atenção básica dos municípios, de alguns dos municípios, claro que são muitos. Então, a gente vai ter um antes e depois, isso é interessante, né? Isso é extremamente importante, né? Então, o Laboratório de Inovações em Curitiba, como eu já tinha falado para vocês, foi feito pela PUC lá do Paraná. A professora Simone Moisés foi quem coordenou essa pesquisa.
Esse de Santo Antônio do Monte foi feito pela doutora Mônica Veigas, que é da UFMG, uma economista. Eu achei bem legal que ela seja economista, porque como não é profissional de saúde, então eu acho que fica mais, sei lá, foi uma pesquisa bem interessante. Ela voltou lá depois que a gente saiu, então mostra que que o trabalho ele não foi, porque a nossa maior preocupação é a sustentabilidade. O PROAD não é eterno, nós não temos que estar lá eternamente. As secretarias e os COSEMs é quem tem que se apropriar disso. Esse de Itauá foi feito pela Unifor, que é uma universidade lá de Fortaleza. A pesquisa do Planifica SUS. É porque quando o Fernando falou planificação, é que o Einstein chamou de Planifica. O projeto é planificação, mas quando a gente chega no Estado, o Estado dê o nome que quiser. Por exemplo, lá no Ceará, é de braços abertos, porque o governador entendeu, e eu achei que ele estava certo, que o povo não sabe o que é atenção primária, porque o nome era assim, Movimento APS. O que é que significa isso para o povo, Movimento APS? Não sabe. E aí contratou lá não sei quem que botou de braços abertos, e aí tem uma logo bem bonita, desde o nascimento até não sei o quê, e ficou interessante. Aí Minas Gerais chama Saúde em Rede. Então a gente estimula que dê um nome local, que se identifique com a região e tal. Então o nome não interessa, o que importa aqui é a metodologia do trabalho. E a pesquisa, então, esse do Planifica do Einstein é a USP que está fazendo, lá do núcleo do Tanaka, e a pesquisa Efetiva Paz, naqueles 6 estados que eu falei que o CONAS ficou há mais tempo, aí quem fez essa pesquisa foi o IMIP. A gente chamou de Pesquisa Efetiva Paz, que avaliou a efetividade dessa estratégia na melhoria da organização e qualificação dos processos assistenciais em 5 regiões de saúde do Brasil. Também está publicado, está no nosso site para quem tiver interesse em ler. Então, foi expandindo, né? Como eu falei. A gente já colocou, né? Eu já expliquei que foi os 2 PROADs, esse outro com a Humaniopas, e hoje nós estamos aqui nesses estados que vocês estão vendo. Só tem 4 estados que a gente não está. Embora o Rio de Janeiro tenha solicitado e Alagoas, mas a gente entendeu que neste momento agora, muito próximo do período eleitoral, interno de gestão municipal, não seria adequado começar do zero um processo agora. Então, fizemos uma negociação com esses secretários, que aguardássemos o período eleitoral, e a gente voltaria a começar após esse período, porque aí já começa com os novos secretários nesses estados. Depois da pandemia, a coisa da saúde mental, ela agravou muito, né? Vocês lembram que saúde mental estava na SAPS, mas agora nessa gestão voltou para a SAES. Então, ficou essa lacuna lá da atenção primária, da saúde mental na atenção primária. Nós tínhamos começado esse trabalho, que é um método que a OPAS desenvolve, Health Mental, que o Einstein se apropriou disso. A UERJ, aí no Rio de Janeiro, é quem tem, vamos dizer assim, não sei bem como é que é o nome, mas forma multiplicadores, tem essa finalidade. Não é todo mundo que pode fazer, mas a UERJ pode. Então, esse trabalho foi feito, o UERJ e Einstein, formando pessoas, e hoje nós temos saúde mental na APS que é muito bem avaliado, tanto pelo gestor, como pelas equipes e como pelos usuários. Nós estamos em 3 estados, Rondônia, Goiás e o Maranhão. Não é no estado inteiro, é nas regiões onde a gente tem planificação. São 6 regiões com 62 municípios, 298 unidades básicas, mais de 7.000 profissionais e 100 gestores envolvidos. Como eu já falei, é feito lá na linha de saúde mental, e é feito pelo Einstein, que está passando esse trabalho também para a BP, e que também tem um curso que está sendo feito para quem tem interesse. Nós estamos negociando com a OPAS para ver se a gente também pode aumentar esses profissionais para trabalhar a saúde mental nos outros estados. Voltando ao seu Paulo, depois que a gente fez essa integração, né, da PS com a especializada,
mesmo se ainda está absolutamente integrado com o hospital, na especializada a gente faz um plano de cuidado compartilhado. Então, nesse modelo MAC, o ambulatório tem minimamente 12 especialistas diferentes. Por exemplo, no caso de uma pessoa que tem diabetes, é de importância, não é só médico, enfermeiro e dentista, né? Então, aqui tem nutricionista, o endócrino, o cardiologista, o oftalmologista, o assistente social, o educador físico, o fisioterapeuta, o farmacêutico. Então, esse plano de cuidado, esses profissionais atenderam o senhor Paulo individualmente primeiro. Ele passou por esses todos 12 no mesmo período, da manhã. Sai de um, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro. Depois, essa equipe de especialistas se reúne com o da atenção primária, que acompanha o seu Paulo, e ali, então, faz o plano de cuidado compartilhado, que quem é o gestor desse plano é a atenção primária. E os profissionais, rede não é de papel, rede é de pessoas. Então, esses profissionais, eles conversam e eles são matriciados por esses especialistas, seja por telefone, por WhatsApp, como for, porque quando um médico da atenção primária encaminha, na maioria das vezes, na nossa experiência, não é para se livrar, é por responsabilidade, tem medo de colocar a mão. Não está devidamente qualificado para manejar adequadamente alguém que está com a retinopatia, por exemplo. Então, eles ficam com medo, por isso que encaminha. Aí, aqui, esse trabalho é feito de forma compartilhada. Então, o seu Paulo, que teve a indicação de amputar a perna, ele, infelizmente, amputou o quinto artelho, mas ele ia perder a perna, por conta desse trabalho que é feito de forma integrada, compartilhada e discutida. Tudo isso que eu estou falando, a gente tem aqui na nossa biblioteca virtual. Eu não sei se eu vou conseguir fazer, mas se clicar aqui nesse download, aí vai aparecer aqui todos esses Conais Documenta, que é o nome das nossas publicações. Ele fala de tudo que a gente tem feito desde o que o Fernando mostrou de quando a gente começou a trabalhar em rede. Então, 23, planificação, a gente conta tudo. O aperfeiçoamento da gestão da atenção primária foi um trabalho que a gente fez com a Universidade de Toronto, voltado mais para quem faz a gestão, para os gerentes de UBS, para os secretários e tal. Liderança e enfermagem, Mostra Nacional de Experiência, enfim, todo o nosso trabalho todas as nossas publicações estão aqui no nosso site. Não sei se eu vou conseguir voltar aqui ou se eu vou sair tudo. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Como é que eu volto aqui? Voltei, ainda bem. E aqui, o Einstein também tem publicações, né? Que cada trabalho desse, cada linha de cuidado, cada macroprocesso, cada microprocesso, a gente tem guias e tem notas técnicas que trabalhamos, porque nenhuma equipe vai ler um protocolo daquele bem grande, que a sociedade faz ou o Ministério, aquele caderno de notas. Não lê, fica lá na gaveta. Então, a gente pega esses materiais que já tem, transforma em nota técnica, uma coisa curtinha, que está ali na gaveta. Teve dificuldade, esqueceu, não sei o que, está ali, pega a nota técnica e vai relembrar. Então, tudo isso está também no nosso site e também, como é material de PROAD, está lá no site do Ministério da Saúde. E aí, aqui é o meu último slide, né? Nessa metodologia, a gente utiliza a metáfora de uma casa. A primeira casinha é essa aqui que o Marco Antônio, o Geraldo deve conhecer, que é um médico aí de Belo Horizonte, trabalha na Secretaria Municipal e é nosso consultor. Então, eu já tinha dito assim, Marco Antônio, a gente podia pensar como é uma casa tem que ter um alicerce, aí então começou essa ideia, aí foi o primeiro rascunho dessa casinha que foi desenhada num guardanapo, a gente conversando. E aí foi crescendo, à medida que novos macroprocessos foram introduzidos e que a gente foi aprendendo a fazer, a gente foi, então, ampliando a casinha.
A última versão da casinha, que é essa de 2023, a gente colocou aí, ó, vocês podem ver aí dentro a porta aberta, porque antes não tinha porta, tá vendo? Depois a porta estava fechada. Aí a gente pensou, a porta não pode estar fechada. Aí foi então evoluindo, a porta abriu aqui em 20, em 19, depois agora em 23 a gente escancarou a porta, botou uma família lá dentro, vocês estão vendo a família sentada aí na sala, e a 9 é a segurança, o macro processo da qualidade de segurança do paciente. Então, é isso, não é uma coisa de aventura, é um processo maduro que vem crescendo e que a gente considera que é uma forma potente de como qualificar a atenção primária, integrando com os outros níveis de atenção, reencantando os profissionais, que ao longo do tempo ficou lá só fazendo por obrigação. Aqui eles fazem, pensam e planejam juntos. A gente faz a devida customização de acordo com o local onde está. É muito trabalhoso. A Helene já deu para ver, é muito trabalhoso, porque é tudo muito artesanal, muito. Então, você chega, aí chama o conselho, chama isso, chama aquilo. Todo mundo sabe o que significa trabalhar em equipe de verdade. Mas é uma coisa muito potente que a gente já tem vários resultados concretos, embora tenhamos que avançar mais, porque não adianta ser bom em poucos lugares. A gente tem que fazer isso chegar no Brasil inteiro. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Estou à disposição, caso queiram perguntar alguma coisa que eu não tenha dito de forma clara.